Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A vacina chinesa, que é testada pelo governo de São Paulo, está na terceira e última fase de análise antes de ser aprovada e distribuída à população. O Jornal da Record acompanhou a rotina de um chefe de enfermagem do Hospital Emílio Ribas, que é voluntário no estudo. O Instituto Butantan testa uma possível vacina chinesa contra o coronavírus, apelidada de Coronavac. No Jornal da Record, nós acompanhamos a rotina de um dos voluntários dessa vacina, o chefe de enfermagem, Sérgio Cleto, que está aqui conosco nesta edição. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui, poder partilhar um pouco do nosso cotidiano, as nossas experiências com todos. E quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter que apresenta no Jornal da Record o dia a dia dos voluntários. André Tal, tudo bem? Oi, Celso, um prazer, uma alegria estar aqui no podcast falando de um assunto que é de interesse, acho que do mundo inteiro, para a gente entender como é que funciona essa testagem. Até o momento o Brasil é parceiro em 3 vacinas que estão em desenvolvimento. Tem a da Universidade de Oxford, na Inglaterra, tem a russa, que também está em parceria com o Instituto de Pesquisas do Paraná, e a chinesa da Coronavac, que começou aqui em São Paulo, também em outros estados, aqui em São Paulo ministrada pelo Instituto Butantan, e a Coronavac ela está sendo testada desde o dia 21 de julho no Hospital das Clínicas e no Instituto Emílio Ribas. São 9 mil voluntários testados, todos profissionais da saúde, que estão nessa fase 3 do teste da vacina. É a última fase, a mais abrangente, para saber realmente se a vacina funciona, e aí ela pode ser registrada, pode ser produzida em larga escala e a população finalmente imunizada. O Sérgio, ele é um dos voluntários e a gente quer entender, Sérgio, como é que foi a seleção, como é que você conseguiu entrar nesse processo para receber a vacina, por favor. O critério que foi estabelecido quando a Sinovac fez o acordo com o Instituto Butantan é que tinha que ter um grupo homogêneo, né? Um grupo não aberto, fosse um grupo homogêneo. E eles, talvez por uma escolha técnica e consensual, eles acharam que por bem seriam os profissionais de saúde. E aí abriu-se de forma interna aqui o voluntariado, ou seja, todo profissional de saúde do Instituto poderia ser um candidato elegível. Então, quando abriu, eu fiz a inscrição porque ainda trabalho na linha de frente e não tinha tido a doença, não tinha tido o coronavírus. Toda pessoa que se voluntariou, ela foi passada por uma triagem. Então, no primeiro dia que eu fui convocado, eles já fizeram toda a análise clínica e laboratorial para descartar qualquer possibilidade realmente se eu tivesse tido ou não o contato com o vírus. Nesse momento, ele já descarta se você está com o Covid ou se você teve contato. Aí você começa a ser elegível. Então, esse foi o critério. Sérgio, a gente viu na reportagem que você tem que preencher um questionário, né? Você tem sentido algum sintoma? E com que frequência você preenche esse questionário? É diário, semanal? E como é que você reporta isso ao Butantan? Esse diário, eu reporto ele somente ao pesquisador. No caso, até hoje, por uma coincidência, hoje foi o meu terceiro retorno. Então, eu tive a primeira dose, a segunda dose e a terceira dose. Na primeira dose, eu recebi um diário. E literalmente é um diário mesmo, certo? Lembra mesmo os anos de ginásio. Você registra tudo o que acontece com você durante o dia. Mas é em forma de checklist. Então acaba sendo muito fácil, porque os desenvolvedores que desenvolveram a pesquisa, eles deixaram tudo muito intuitivo. Então eu vou lendo o diário e vou checando o que aquilo ali que foi importante aconteceu ou não comigo. E se aconteceu, em que grau que teve. No meu caso, eu acho que não ficou registrado muito bem na reportagem de ontem, eu tive, tanto na primeira dose como na segunda dose, eu tive cefaleia no primeiro dia, entendeu? Não no dia da vacina, mas coincidentemente no primeiro dia. Então foi o único registro que eu tive de sinal. O resto, todos os registros eu apontei como não existente. Mas, por um acaso, um outro profissional ou uma pessoa mais leiga tiver
sendo acompanhado, ele vai receber esse diário também, e ele tem que fazer essa leitura diária. Não dá para você fazer essa leitura depois de 2, 3 dias, você pode esquecer de alguma situação que aconteceu. A gente sabe que nesse tipo de pesquisa eles precisam fazer o comparativo. Então, metade recebe realmente a vacina, outra metade recebe o placebo, que é a substância inócua, que não é imunizante. Você mesmo nem sabe se recebeu a vacina ou placebo, né? É exatamente como você disse, André. São 2 grupos distintos. Um não pode receber a vacina, então, que é o que vai receber o placebo, que é aquilo que eu falei, que vai receber só um veículo igualzinho ao que está na vacina. E o outro grupo recebe a vacina. Essa randomização, ela é feita por um sistema. Então, assim, existe um grupo muito grande de pessoas envolvidas na pesquisa. Mas essas pessoas, mesmo aqui, mesmo as do Butantan ou do HC, as pessoas que estão próximas, elas também não sabem o que eu recebi. Eu não sei e elas também não sabem o que eu recebi. O sistema, que provavelmente deve ser um sistema criado pela Sinovac e pelo Butantan ou os outros parceiros que tem mundo afora, que usam esse sistema de randomização, todos os meus dados colhidos no primeiro dia, antes de eu receber a vacina, são lançados no computador. E aí esse programa é um programa que randomiza, ele vai falar para uma única pessoa do instituto, nós chamamos dessa pessoa a não cega. Essa é a única pessoa que sabe o que eu recebi, se eu recebi vacina ou não. Ô Sérgio, explica pra gente, você já tomou a primeira dose e a segunda dose, há uma terceira dose a ser tomada ainda? Não deixa de fora uma terceira dose. Nós temos na saúde, é muito comum, a vacina de hepatite, ela é dividida em até 3 doses, certo? Porque na primeira dose já está comprovado que você não consegue adquirir imunidade. Talvez por isso que eles fizeram a segunda dose. Pode ser, Celso, que sim, em algum momento, porque essa pesquisa, eu tenho retorno até maio do ano que vem. Então eu tenho retorno de 15 em 15 dias, durante 60 dias. Depois vai de mês em mês e depois um trimestre. Então, se essa pesquisa ela for contínua até maio do ano que vem, pode ser que em algum momento eu seja chamado e falo, precisamos dar uma terceira dose. Tem muito adulto que tem medo de vacina, né? De injeção. A vacina dói? Eu me incluo no adulto, tá? Que tem medo de injeção. Eu sou da área de saúde, mas todo né, em casa de ferreira espeta de pau. Então, nós também temos o medo de agulha, tá? Mas eu não podia deixar de participar, né? Na verdade, é uma oportunidade, como o André mesmo colocou, um privilégio enorme poder estar participando do estudo, de estar mesmo envolvido, de alguma forma, tá colaborando, né? A vacina, por incrível que pareça, eu sou muito chorão em relação à agulha. Nossa, eu vou comparar a de tétano, que nós temos que tomar o reforço de tempo na saúde, dói, no meu ponto de vista dói. A do H1N1 dói, e por incrível que pareça, as 2 vacinas que eu tomei, essa Coronavac, eu não sei se é o componente que estão utilizando, ela foi indolor. Na verdade, eu senti a introdução da agulha e realmente, assim, a inoculação mesmo. E, geralmente, quando a gente toma uma injeção, a gente sente a dor pela inoculação do produto que está dentro da seringa, né? Não ser o antibiótico ou, no caso, a vacina. E, no caso, ela foi, assim, sem sensibilidade mesmo. Não tive dor nem durante e nem após. Então, não tive esse problema. Pode ser pessoal, porque dessa vez, diferente das outras que nós fomos convocados, essa foi uma coisa voluntária, né? Então, como há também o meu desejo em receber, pode ser que isso altere o psicológico. Tipo assim, eu quero receber, né? Eu tenho a possibilidade de receber na vacina, então, como eu estou ali espontaneamente, pode ser que isso também influa psicologicamente, que não tenha tido dor, né? Mas são só argumentos. Agora me diz uma coisa, entre seus colegas lá da enfermagem, houve algum que teve uma certa reação em participar dessa testagem? Nossa, que excelente pergunta. Eu tive tanta vontade de falar isso lá que se acabava falhando. Sim, Celso. Por incrível que pareça, talvez não de forma maldosa, mas a veiculação, quando fala de vacina chinesa,
eu acho extremamente errado, né? Eu sei que não sei porquê, talvez por essas polarizações políticas aí em relação a que houve com o adendo do Covid, e aí ficou se tratando de uma vacina. A Sinovac, ela é uma empresa de um porte absurdamente grande, já tem um monte de produtos no mercado, como as grandes americanas, como as grandes europeias. O Butantan, a excelência do Butantan envolvido, jamais ele ia se colocar o nome, a marca Butantan em um produto que não fosse de excelência, entendeu? Então, talvez esse rótulo, a mídia começando a falar vacina chinesa, criou-se um medo. Aí, respondendo a sua pergunta, sim, os profissionais de saúde ficaram com medo de tomar a vacina. E aí, por exemplo, nós abrimos aqui 1.500, são 700 doses que eram previstas para Emílio Ribas, e teve 1.500 pessoas inscritas, mas do Instituto mesmo, eu acredito que não foi, não colocou. Esses 1.500 pessoas que estão inscritas não são todos do Instituto, são profissionais de saúde de outras instituições, melhores informados, que estão querendo participar do estudo. Mas muitos profissionais da enfermagem, muitos profissionais médicos mesmo assim, eles têm sim uma certa dificuldade ou uma recusa em nesse momento, participar do estudo. E quando nós tentamos fazer o convencimento dessas pessoas, pelo benefício mesmo, né, dessas pessoas estarem entrando no estudo, as respostas que eles nos dão, elas não traduzem realmente o profissional que a gente está conversando, né? São profissionais ótimos, mas por algum motivo eles têm um receio em participar do estudo. Sérgio, a gente está, acho que, caminhando para o final. Eu queria, na entrevista que você deu para dentro do Jornal da Record, você dizia que está fazendo história, sente que você vai ser parte da história. Por que isso daí? Nós falávamos no começo, vai acabar, mas a gente não sabe em que momento vai. A gente falava isso em maio, junho, em que momento vai, a gente vai acabar, mas vai ser quando? Nós não sabíamos nem se estava na metade da pandemia, no final. E aí os números que foram cada vez mais aumentando, e números assim que tristes, né, que geralmente são os óbitos que têm que ser relatados, são os casos confirmados que têm que ser relatados. Então isso aí não tem como. Nós tivemos 25 mil pessoas que morreram registradas na pandemia da gripe espanhola no século passado, 100 anos atrás, entendeu? Isso aí, quando eu estou na graduação, ou numa pós-graduação, ou dentro do Hospital Emílio Ribas, nós falamos muito das pandemias anteriores. Então, assim, não tem como o que aconteceu no mundo, certo? Não ficar para os livros da história. E os profissionais de saúde, logo no começo da pandemia, eles foram muito, eu acho super válidos, mas foram muito exaltados em relação ao comprometimento, a importância dos profissionais que tiveram que ficar na linha de frente quando todas as pessoas tiveram que por orientação dos órgãos competentes de saúde, tiveram a orientação de ficar, afastar-se de todas as atividades. Os profissionais de saúde, pelo contrário, foram suspensas as férias, foram suspensas as licenças, ou seja, todo mundo se afasta, se isola, mas os profissionais têm que ir para a linha de frente, porque é onde os pacientes estão chegando. Então, o Covid, ele está na história, o profissional de saúde, ele acabou entrando na história, como também a mídia, todas as pessoas da imprensa tiveram que ficar próximo para poder levar a notícia para toda a população, também tiveram que fazer parte da história. Os artigos, assim, eu nunca vi tanta produção científica como surgiu nos últimos meses. Então assim, isso aí também está ficando para a história, ou seja, tem o seu legado. Ô Sérgio, nós estamos chegando ao fim dessa edição do 15 Minutos, mas nós queremos, além de agradecer a participação sua, de elogiar a dedicação sua e de todos os profissionais voluntários da saúde. Nós agradecemos a sua participação aqui no podcast da Record. Obrigado, Celso. Obrigado, André. Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Tal. Sempre um prazer, Celso. Obrigado, Sérgio, pela entrevista. Obrigado a todos que nos ouvem. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra, a sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!